Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Estou aqui no município de Pitimbu. Vamos trabalhar agora com o assunto Geografia de Pitimbu. Concurso Público 2020, a banca IDIB colocou no conteúdo programático conhecimentos acerca de Pitimbu. 4 questões. Geralmente, a banca vai trabalhar dados gerais do município de Pitimbu em relação à localização, os limites de Pitimbu e, além disso, pode trazer dados socioeconômicos, IDH, por exemplo. Mas nesta aula, vou trabalhar com vocês dados gerais, trabalhar também aspectos físicos, clima, relevo, hidrografia, tudo o que você precisa saber para gabaritar na prova do concurso do município de Pitimbu. Vem conosco nessa viagem. Eu vou fazer um grande passeio com você na geografia de Pitimbu, porque aqui você sabe, esse concurseiro disciplinado vai ser aprovado e vai conhecer agora tudo sobre a geografia de Pitimbu. Vem conosco nessa viagem. Salientando que em locais abertos, sem aglomerações, eu estou sem a máscara. No entanto, quando eu for gravar na zona urbana, eu vou utilizar máscaras, tá bom? Para seguir todo o protocolo de segurança. Como eu estou aqui, né, praticamente esse cruzamento aqui da PB, né, 008, então fica tranquilo que aqui a gente está em segurança. Se você de repente, né, quer chegar a Pitimbu, através da PB 008, como nós fizemos, o município fica a 58 quilômetros da capital, João Pessoa. Já se você preferir, né, ir via BR-101, pegando ali, né, Conde, você tem aí nessa distância de 77,2 quilômetros da capital via BR-101. Lembrando que o IDIB pode pedir isso, viu? Eu creio que as 4 questões da prova do concurso Pitimbu serão questões que vão trazer dados gerais de Pitimbu, localização, IDH, então fiquem ligados aí nessas informações. É muito comum nos concursos, em relação aos conhecimentos gerais dos municípios, a banca pedir os limites dos municípios. No caso, né, os limites do município de Pitimbu. Vamos lá, ao norte, Conde, ao sul, limite com Goiânia, Pernambuco, a leste, Oceano Atlântico, a oeste, os municípios de Caporã e Alhandra. Justamente estamos aqui, né? Olha, Caporã, BR-101, Pitimbu. A gente veio por Goiânia, passamos por Caporã e agora estamos indo para Pitimbu, trazer todas as informações necessárias para você gabaritar na prova aí, né, da banca IDIB. O concurso está chegando e aqui você tem todas as informações sobre a geografia de Pitimbu. Vamos trazer dados gerais da geografia. Você pode baixar esse material que está aqui na descrição. O meu objetivo é que você possa chegar na prova e acertar as 4 questões que serão cobradas conforme o edital do concurso municipal de Pitimbu. Vamos lá, dados gerais de Pitimbu, localização: microrregião litoral sul da Paraíba, região metropolitana de João Pessoa. Salientando que o IBGE fez uma nova classificação, trazendo termos como mesorregião, né, que foi substituído o termo por regiões geográficas intermediárias. Além disso, a microrregião, que passa a ser chamada agora de regiões geográficas imediatas. Eu creio que a banca não irá cobrar esses novos nomes, tá? Essas novas nomenclaturas. Assim, é importante lembrar que Pitimbu está localizado na microrregião litoral sul da Paraíba.
ou na região metropolitana de João Pessoa. A banca pode cobrar uma dessas referências, tá? Então, mais uma vez, o IBGE em 2017 alterou microrregião, passou a ser chamada agora de regiões geográficas imediatas, já as mesorregiões passaram agora a ser denominadas de regiões intermediárias. Pitimbu fica a 58 quilômetros da capital via PB 008 ou a 77 quilômetros da capital via BR 101. A área total do município de Pitimbu, 136 quilômetros quadrados. Densidade demográfica, que é a relação população por quilômetros quadrados, a densidade demográfica de Pitimbu é de 124,78 habitantes por quilômetros quadrados. Veja aí na imagem a região metropolitana de João Pessoa, composta por 12 municípios, município de Bahia, município de Cabedelo, além dos municípios de Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, Rio Tinto, Santa Rita, Alhandra, Caporã, Pedras de Fogo e Pitimbu. Então, Pitimbu está localizado o município na região metropolitana de João Pessoa, reforçando acesso a Pitimbu via BR-101, pegando aí a PB 044, ou via rodovias PB 008 ou PB 028. Aí você pergunta, professor, como é que esse tema pode ser explorado na prova? Olha, são 4 questões envolvendo geografia e história de Pitimbu. Logo, a banca seguindo aquele princípio da razoabilidade. 2 questões de geografia, 2 questões de história. Qual seria o tipo de questão que a banca pode explorar em relação à geografia, professor? Pedindo os limites de Pitimbu, fazendo alusão à população de Pitimbu. É bem simples, por isso que na tua tática para a prova, fica ligado, 4 questões, conhecimentos acerca de Pitimbu, você tem que gabaritar. Não pode vacilar porque o teu concorrente vai acertar. E claro, você assistiu a este vídeo, com certeza você vai gabaritar também. Então não pode perder estas 4 questões, porque elas serão decisivas para a tua aprovação, tá bom? População de Pitimbu conforme o censo 2010. Lembrando que teria um censo em 2020, mas por causa da pandemia, esse censo foi postergado para 2021, foi adiado para 2021. É muito comum no concurso aparecer dados do censo, porque são dados consolidados. O último censo foi quando, professor? Foi em 2010. Então, em 2010, de acordo com o IBGE, população de Pitimbu, 17.024 habitantes. Na zona rural, 6.640 habitantes. Na zona urbana, 10.384. É aquele processo geral, né? O processo de urbanização. Prevalece a população urbana em relação à rural a partir da década de 40 no Brasil. Então, a partir da década de 40, esse processo vai se estendendo, começando aí, né, nos grandes centros urbanos, chegando aí nas cidades de porte médio e também nas cidades pequenas. Daí não é estranho você ter uma população que prevalece aqui em Pitimbu, a população urbana. Logo, você já pode concluir, né? O setor do comércio, o setor de serviços é fundamental para a economia do município e a gente vai falar sobre isso, tá? População de Pitimbu, agora trazendo dados gerais, projeção 2019, de acordo com o IBGE, 19.065 habitantes. Então, também é um fenômeno bem interessante quando eu avalio os dados demográficos que a população de Pitimbu aumentou. E aí vamos lembrar que quando o município tem uma população aumentando, significa que esse município, ele é uma região de atração. Ele tem aí, né, algumas atrações, ele possui algumas atrações e a gente pode fazer alusão à possibilidade de emprego. Como é uma cidade turística, isso também vem atrair pessoas. Enfim, então é interessante observar que muitos municípios, né, conforme o IBGE, perderam habitantes, ou seja, no IBGE, no censo 2010, havia uma população, na projeção 2019, esse município perdeu. Já
Pitimbu não. Pitimbu ganhou aí mais habitantes. Isso tem a ver justamente com melhorias econômicas, possivelmente, tá? População de Pitimbu em relação ao estado da Paraíba. O estado da Paraíba que possui 223 municípios. A população de Pitimbu, essa projeção, 19.065 habitantes, está na posição 45ª. Então, no estado da Paraíba, população da Paraíba de 223 municípios, população, no caso Pitimbu, se encontra na posição 45ª. Reforçando mais uma vez, na microrregião litoral sul da Paraíba, são 4 municípios, né? Caporã, Alhandra, temos também Conde. Pitimbu está na 4ª colocação em relação à população. Olha só que bacana. Ao estudar dados demográficos, eu tenho que trazer a pirâmide etária. Veja aí na tela a pirâmide etária. Olha só o topo, a tendência diminuindo. Já do meio, no caso, né, a base diminuindo. E você tem do meio da pirâmide para o topo aumentando. Isso significa que está aumentando também a expectativa de vida em Pitimbu. E é justamente expectativa de vida que eu vou falar agora sobre o IDH. Na tela, dados socioeconômicos de Pitimbu, IDH 0,594, o IDH de Pitimbu é IDH baixo. Lembrando que IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, vem avaliar a renda do município, educação do município e também a taxa de longevidade, ou seja, expectativa de vida. Há uma grande e clara evolução do IDH e Pitimbu. Veja aí a tabelinha que eu trouxe para vocês em relação aos dados socioeconômicos de Pitimbu. O IDHM, olha, é muito comum isso ser pedido na prova, tá? Em 91, Pitimbu tinha um IDHM de 0,2, olha só, 0,27. Já em 2000, subiu para 0,42. Em 2010, 0,57. Salientando que o IDH é aquela avaliação entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, isso significa que a renda está sendo bem distribuída, a saúde está legal, a expectativa de vida. Então aí você tem renda, educação, saúde, tá? E aí você tem expectativa de vida. Então o IDHM de Pitimbu hoje é de 0,57, um IDH ainda baixo, tá? O ideal é ficar ali, né? Aquele IDH médio, mas se você comparar aí na tela, de 91, 0,2 para 2010, 0,5, houve um grande avanço. Se continuar assim, isso é ótimo para todos, tá? População, renda per capita em Pitimbu, R$ 4.995. A posição de Pitimbu em relação ao IDH no estado da Paraíba, a posição está aí, né? A posição 33, tá? Então, Pitimbu em relação ao IDHM no estado da Paraíba, 223 municípios, Pitimbu está na colocação 33. Veja só a evolução da população em Pitimbu. Em 91, 9.400 habitantes. Em 96, 11.000 habitantes. Em 2000, 13.900 habitantes. Em 2007, 16.140 habitantes. Em 2010, 17.024 habitantes. Em 2019, de acordo com projeções do IBGE, 19.065 habitantes. Eis aí os dados socioeconômicos. O IDHM é um tema muito favorito, avaliando aí a questão da distribuição de renda, também a expectativa de vida, avaliando também esses dados referentes à educação e à saúde. Vamos agora trazer, né, a composição do município de Pitimbu. Pitimbu é formado pelo distrito sede, ou a chamada sede velha, além dos distritos de Acaú, Taquara, Apasa e Camucim. Eu estou justamente aqui em Camucim, que tem uma história maravilhosa, que você, na aula de História de Pitimbu, vai conhecer muito mais do distrito de Camucim.
falamos na economia de Pitimbu, claro que você vai lembrar que a economia deve ser estudada nos 3 setores. O setor primário, que envolve a agricultura, e em Pitimbu destaque para a agricultura familiar e o polo de frutas. O setor secundário, destaque para a fábrica Brenan, na produção do cimento nacional. E o destaque para o setor terciário, o setor de serviços, destacando, claro, o turismo, que é muito forte no município de Pitimbu. Na economia de Pitimbu, em linhas gerais, destaque para o comércio, o turismo, a agricultura familiar, a pesca tradicional, a produção de açúcar, o artesanato e você viu agora há pouco, a fábrica de cimento Brenan. Eu estou aqui em uma propriedade reservada para agricultura familiar, a plantação da nossa famosa macaxeira. Olha só, lembrando que historicamente este é um local que tem um valor incrível em relação à luta pela reforma agrária. Na aula de história, vocês vão estudar um pouquinho sobre Camusim, toda a história, todo o período da década de 70, essa luta pela reforma agrária. Então, um local que tem todo um significado muito importante pela luta pela terra, tá? A luta pela terra aqui é um destaque muito grande nesse setor, nessa região que eu estou neste momento. As lavouras permanentes cultivadas em Pitimbu, destaque para a produção do abacate, banana, castanha de caju, coco da Bahia, limão, mamão, manga, maracujá, urucum. Além disso, lembrar também da produção do abacaxi, da batata, cana-de-açúcar, fava, feijão, tipo grão, mandioca. Estou justamente aqui numa plantação de mandioca, a batata doce, o feijão, e destaque também para a melancia. Então, ao falar da economia de Pitimbu, vou destacar a agricultura familiar, as lavouras permanentes cultivadas em Pitimbu, destacando aí, abacate, banana, castanha de caju, coco da Bahia, limão, mamão, manga, maracujá, urucum. Além disso, destacar também a produção, as lavouras temporárias aqui em Pitimbu, destacar abacaxi, a batata, a cana-de-açúcar, a fava, a melancia. Então, em linhas gerais, esses são os principais produtos agrícolas produzidos em Pitimbu. Olá, concurseiro! Agora vamos conhecer um pouquinho mais da geografia física de Pitimbu. Clima tropical. Segundo o Köppen, Pitimbu encontra-se na faixa de clima tipo AS linha, ou seja, tropical, quente e úmido. As chuvas são concentradas entre abril e junho, pegando aí outono e inverno. As precipitações mensais variam de 250 a 350 milímetros. Já a precipitação média anual, 2.100 milímetros. Vocês estão vendo aí, uma tabelinha bem interessante, trazendo os dados climatológicos de Pitimbu, pegando aí de janeiro até dezembro. Temperatura máxima, a média anual fica em torno de 29,7 Celsius, graus Celsius. Já a temperatura média fica em torno de 25,2. Assim, temperatura máxima em Pitimbu chega a 30 graus, temperatura mínima a 21 graus. Chamamos isso de amplitude térmica, a variação da maior temperatura e a menor temperatura. A vegetação, já que eu estou aqui em um local bem bacana, uma vegetação dinâmica aqui em Pitimbu, a vegetação em Pitimbu
Podemos aqui, né, lembrar de um evento bem interessante na história do Brasil, que foi durante a ditadura o programa que tinha como objetivo valorizar o álcool para justamente abastecer os carros. E isso trouxe danos ambientais para Pitimbu, uma vez que estamos em uma região, né, da Mata Atlântica, na verdade, resquícios da Mata Atlântica. Assim, não tem como falar da vegetação de Pitimbu sem lembrar, né, do programa Pro Álcool do governo federal, que trouxe aí, né, o estímulo à produção da cana-de-açúcar e, claro, né, isso trouxe também uma devastação ambiental para a região de Pitimbu. Assim, a vegetação, você deve lembrar do Proálcool, né? Década de 1970 e uma série de impactos ambientais. A vegetação de Pitimbu, veja aí na tela, né? Vegetação cerrado, herbáceo arbustiva, apresentando aí árvores de galhos, né, tortuosos e de pequeno porte. Além disso, destacar os manguezais, né, que estão distribuídos nos estuários e também acompanham margens dos rios. Aí essa imagem bem bacana em que você verifica tudo isso que eu falei, tá? Essa imagem vem aí evidenciar, né, trechos da vegetação da planície flúvio marinha do rio Abaí, né? Abiaí, tá? Além disso, vocês podem encontrar aqui, né, a partir da rodovia PE 008, no sentido oeste, eu estou justamente nela, né, na PB, né? PB 008. Assim, vegetação típica aqui de Pitimbu. Lembrar aí, né, destacando o capim amarelo que vocês estão vendo na imagem, além da presença de manchas, vegetação arbórea típica de mangue. Em relação à geologia, né, o município está inserido na bacia sedimentar Paraíba. Vocês estão vendo aí, né, na tela o mapa geológico de Pitimbu. Eu creio que isso dificilmente será cobrado aí na tua prova. E lembrar também as unidades de conservação de Pitimbu, destacando a área de proteção ambiental de Tambaba, que foi aí inaugurada em 2002, que tem a responsabilidade da SUDEMA, né, Paraíba. Abrange parte dos municípios do Conde, Pitimbu e Alhandra. Uma outra reserva que temos que destacar é a Reserva Extrativista Acaú Goiana, sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes. Bioma marinho, costeiro, pesca e coleta de recursos estuarinos, né, se destacam na Reserva Extrativista Acaú Goiana. Eis aí, né, dados gerais, aspectos físicos, vegetação, unidades de conservação do município de Pitimbu.